Bom, pessoal, nós fizemos a preparação da solução de ácido sulfúrico, fizemos a preparação da solução de hidróxido de sódio. Agora, nós precisamos encontrar a concentração real dessas soluções. Nós estimamos e calculamos para 0,3 molar, mas o processo de padronização irá encontrar a concentração real dessas soluções. E aí, para padronizar o ácido sulfúrico, nós vamos utilizar o padrão primário carbonato de sódio. Então, nós iremos fazer a padronização do ácido com o carbonato de sódio, que é um padrão primário. Bom, os dados que nós temos, a concentração do nosso padrão primário é 0,2 molar e nós vamos colocar no Erlenmeyer 10 mililitros da solução do carbonato. Para isso, nós vamos utilizar uma pipeta volumétrica de 10 mililitros. E o ácido sulfúrico, que nós teoricamente sabemos que é 0,3 molar, nós vamos descobrir a sua concentração. Então, eu vou titular a solução do carbonato com a solução do ácido. Essa reação é 1 para 1, a reação do ácido sulfúrico com o carbonato de sódio. Temos que prestar atenção, o indicador que será utilizado é o alaranjado de metila, ou o metil orange, ok? Então, nós vamos agora para a bancada que Marcela irá executar esse experimento para a gente. E aí depois eu volto aqui para a gente analisar o resultado obtido, ok? Vamos para a bancada. Vamos acompanhar a Marcela, que irá realizar o experimento em triplicata. Essa é a solução do carbonato de sódio e iremos repassar de cada vez 10 mililitros para o Erlenmeyer, certo? Então, uma pipeta volumétrica, não esqueça disso, é importante, que nós utilizamos para medição de volumes, a pipeta volumétrica. Em seguida, iremos usar como indicador, já chamei a atenção, o alaranjado de metila, 2 gotinhas. Veja a cor que a solução adquire e que deverá mudar no ponto de equivalência para uma solução um pouco avermelhada. Aí nós iremos anotar o volume e fazer os cálculos. Lembrando que essa é uma padronização clássica, o carbonato de sódio é um indicador padrão para a gente titular soluções ácidas. Observe que a solução, à medida que cada gotinha do carbonato sai, já vai mostrando uma mudança na coloração. Pronto, observe a viragem do indicador naquela solução amarela clássica para essa solução aí.
e gastamos, né, um volume aí apropriado para neutralização, ok? Pronto, vocês viram a preparação da solução de ácido sulfúrico, viram a padronização com o carbonato agora, ok? Então, nós utilizamos, né, um padrão primário e já sabemos quanto gastamos na titulação. A Marcela usou 10 mililitros do carbonato, colocou no Erlenmeyer, sabemos a concentração e preparamos o nosso ácido 0,3 molar. Nós vamos agora confirmar fazendo a reação que vocês observaram através da titulação. Como a proporção aqui é 1 mol para 1 mol, o número de mols do ácido é igual ao número de mols do sal. Lembrando que molaridade é o número de mol sobre o volume, eu posso calcular o número de mol tanto do ácido como do sal, multiplicando a molaridade vezes o volume. Então, a molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual à molaridade do sal vezes o volume do sal. Substituindo os dados, a concentração do sal, o volume que nós colocamos no Erlenmeyer e quanto gastamos do ácido até a viragem, 6,5 mililitros. Fazendo esse cálculo, nós encontramos que a concentração do ácido real, porque nós estamos padronizando, é 0,3. Então, gente, nós temos agora a concentração do ácido sulfúrico real. Coincidiu, o que significa que o fator da solução é igual a 1. A próxima etapa agora é fazer a padronização da solução de hidróxido de sódio. Nós preparamos uma solução de hidróxido de sódio 0,3 molar e para fazer a sua padronização, eu tenho duas opções. Eu posso usar um padrão primário, tipo fitalato de potássio, tipo o ácido benzoico, que são substâncias padrões primárias para uma base, e executar o mesmo procedimento. Ou a outra opção é utilizar agora o nosso ácido, que já está padronizado, como um padrão secundário. E aí, esse ácido, que foi padronizado por um padrão primário, ele poderá ser padrão para a nossa base. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos titular a base com o ácido já padronizado, ok? Então vamos observar o experimento na bancada. Bom, o Pâmelos será o encarregado dessa padronização, onde nós vamos colocar no Erlenmeyer 10 mililitros da solução do hidróxido de sódio, que iremos padronizar com o ácido sulfúrico, que já padronizamos, né? Nós chamamos a atenção que nós tínhamos duas opções para padronizar essa solução do hidróxido de sódio. Ou um padrão primário, ou um padrão secundário, que é a solução ácida que nós já conhecemos. Em seguida, ele vai usar, agora, outro indicador, que é a fenolftaleína, que a gente já sabe a cor característica em meio ácido e em meio básico. Então, nós vamos colocar a fenolftaleína, a cor característica dela, 2 gotinhas, e iremos titular com a solução ácida para, até a equivalência, mudar para a cor, né, para incolor. Então, vamos acompanhar a titulação. Em seguida, nós vamos calcular a concentração real dessa solução de hidróxido de sódio, que a gente, né, preparou com o objetivo de ser 0,3 molar. Mas nós devemos lembrar o seguinte, a dificuldade que às vezes é pesar o hidróxido de sódio, que às vezes ele está em pérolas, em escama ou micropérolas. Então, aquela massa que a gente fez o cálculo, às vezes ela se torna aproximada. Isso influencia um pouco aqui na concentração final, que se não houver uma diferença muito grande, nós podemos trabalhar. E é isso que nós só vamos saber após o término dessa reação. Vamos acompanhar
a mudança de cor do indicador. Olha aí, muito bonita. Então, nós vimos a mudança de cor do indicador, tá certo? E vimos que o volume gasto foi 5,4 mililitros. Bom, então vamos analisar o resultado obtido. Nós padronizamos uma solução de hidróxido de sódio. E como eu chamei a atenção antes, eu tinha duas opções. Usar um padrão primário para uma base, um exemplo clássico, o ácido benzoico, ou usar um padrão secundário, que é uma solução ácida que já tenha sido padronizada, tá certo? Então, nós vamos fazer a reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, né? É uma reação de 1 para 2. Então, para igualar que o número de mols seja igual, eu tenho que multiplicar por 2, porque aqui é 1 e aqui é 2. Para ficar iguais, então 2 vezes o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Como a gente já sabe que o número de mols é dado pelo produto da molaridade vezes o volume, então substituindo os resultados encontrados, na titulação 5,4 mililitros, acabamos de ver isso, a molaridade final real daquela solução de hidróxido de sódio, 0,32. Então, devido ao problema que eu falei da pesagem, de nem sempre você poder obter a massa real, porque você tem o hidróxido de sódio em lentilhas ou escamas, então pode dar uma pequena diferença. Nós queríamos 0,30, obtivemos 0,32. Se for realmente necessário redondo 0,30, nós podemos fazer a correção dessa concentração. É uma diluição. Nós temos uma concentração 0,32, vamos adicionar água para transformar 0,30. Mas isso será assunto da nossa próxima aula.